Para quem está atenado na política brasileira, é comum grupos de um mesmo espectro brigarem bastante. Então, um exemplo na direita seria o MBL com bolsonaristas, né? Você tem uma rixa muito grande. E na esquerda também você tem ali alguns comunistas com o próprio governo Lula. Por exemplo, o PCO é um partido que é bem crítico ao governo Lula. E aí, bom, por que que esse tipo de coisa acontece? Acontece só no Brasil? Não, isso é uma coisa muito comum na história da humanidade. E nesse livro aqui, Originais, o Adam Grant coloca isso com o nome de hostilidade horizontal, tá? E por que que tem esse nome? Ele primeiro narra a história do movimento sufragista nos Estados Unidos, no caso que seria naquela época um movimento feminista, porque as mulheres não tinham direito a voto. E aí ele conta a história da primeira ativista, que foi a Lucy Stone. Eu vou resumir aqui, tá? Porque depois que ela começou a fazer um monte de coisa, apareceram outras ativistas. E aí, as outras ativistas que apareceram foram a Antonia Station. Então eram três ativistas, elas estavam unidas no início, mas depois elas racharam e ficaram inimigas por mais de 20 anos. Não ficaram simplesmente rachadas, ficaram inimigas, como acontece hoje nos países. E por que que isso aconteceu? É basicamente o seguinte: quando você tem um inimigo declarado, é uma coisa. Quando você tem um amigo da onça, é outra. Então, basicamente isso que acontece, né? Essa hostilidade horizontal é alguém que está no seu horizonte, mas desvirtua da sua causa. Então, alguém que está desvirtuando sua causa parece ser mais inimigo do que um próprio inimigo, alguém que não defende a sua causa e já está claro que ele não defende. Então, é o que ele dá outros exemplos. Por exemplo, vegetarianos tendem a ter 3 vezes mais ódio Aliás, veganos tendem a ter 3 vezes mais ódio do que vegetarianos. Geralmente, esse rompimento acontece por parte dos grupos radicais. Então, como os veganos são mais radicais do que os vegetarianos, quando eles veem alguns vegetarianos, por exemplo, comendo ovo ou leite, eles deduzem que estão corrompendo a causa. Porque aí as pessoas vão pensar que a causa ambiental você pode comer ovo, né? Na visão dos veganos, não. E assim acontece. Ele dá exemplo aqui com movimentos negros, com movimentos aqui também de surdos, né? Surdos, mudos, enfim. Vários outros movimentos que isso acontece. E no caso lá do movimento feminista foi isso, né? A primeira ativista, a Lucy Stone, ela era mais moderada. E as outras duas eram mais radicais. E aqui eu vou ler para a gente ver como isso se deu, tá? Olha só. Elas acharam quando Anthony Station se alinharam a um conhecido racista. A gente está falando aqui do período, esqueci de falar, de 1866, tá? Então isso é século XIX. Então, as duas mais radicais se uniram com um racista. E naquela época você também tinha ali o debate sobre o racismo nos Estados Unidos. Que apoiava o movimento sufragista por acreditar que as mulheres poderiam ajudar a reduzir a influência dos afro-americanos. Então, olha só, tinha um racista que apoiava o movimento sufragista porque ele acreditava que isso seria bom para a causa dele. Stone, que era mais moderada, ficou indignada, porque ela também era antirracista, né? Além de defender o sufrágio universal. Ao vê-las em campanha com o trem, sendo financiadas por ele. Então, isso indignou ela. Até que ponto eu vou fazer de meios que eu não concordo por uma causa, né? Lá o princípio do Maquiavel, né? Os fins justificam o meio, mas até que ponto esse meio é aceitável? O abismo aumentou quando Anthony Station se opuseram à proposta da 15ª emenda, que dava aos homens africanos o direito de votar. Então, lá nos Estados Unidos, você propôs isso, o direito de votar para os afro-americanos, e essas que pediu o direito de votar para as mulheres se opuseram a isso, porque estavam coligadas com aquele racista. Elas ficaram de pé. Se não concediam às mulheres o direito de votar, outros grupos militares também não podiam conquistá-lo. Sua posição era radical, inflexível, enfim, isso que aconteceu desse caso. Então, como é que foi? E aí teve a cisão desse movimento feminista, né, de sufrágio. Como é que elas conseguiram não se unir, mas o que uniu elas? Olha só que interessante, né? Eram dois movimentos radicais, considerados progressistas, aliás, isso. O que conseguiu unir elas foi a União Cristã Feminina de Temperança. Olha só, uma união conservadora que estava acontecendo nos Estados Unidos é o seguinte: você estava crescendo o número de mulheres que eram agredidas
por alcoólatras. Então, eram as esposas desses homens que não queriam largar seus homens, né? Todas essas ativistas aqui eram... aliás, a primeira ativista era uma pessoa divorciada, numa época que o divórcio era um tabu, mas essas daqui não queriam largar seus maridos e buscavam ajuda numa uma sociedade ali de mulheres, meio que alcoólicos anônimos, mais para maridos, né? E eram cristãs, né? Então eram bem conservadoras. Esse grupo aqui começou a crescer lá, enfim, porque se tinha uma demanda, né? Era uma coisa que já acontecia há muito tempo. E aí esse grupo começou a ter influência política. E esse grupo também começou a defender ali a questão do sufrágio universal. E os outros dois grupos, que eram mais radicais, se uniram com ele. E esse grupo, não que ele veio defender, ele começou a fazer ali algumas táticas no Congresso para que essa pauta passasse. Então, o Adam Grant mostra aqui nesse livro o seguinte, que quando você tem grupos que têm os mesmos objetivos, muitas vezes eles têm umas pequenas diferenças táticas, e essas diferenças fazem com que esses grupos se tornem muito inimigos. E o que une as pessoas na visão disso não é necessariamente o objetivo em comum, mas sim eles terem a mesma tática. E aqui ele dá exemplos, por exemplo, no caso de alguns grupos que se uniram, tá? Ativistas ambientais e movimento gay, feminista e pacifista. Uma base de fuzileiros navais com uma tribo de nativos americanos, que eram grupos diferentes, mas que tinham táticas parecidas, não o mesmo objetivo, mas a mesma tática. Daí a gente conseguiria entender, por exemplo, por que o movimento LGBT apoia o Hamas. Já que o Hamas é um grupo ali, não é necessariamente a Palestina, né? Um grupo radical dos palestinos que é contra os LGBTs. Mas, em tese, eles têm uma tática em comum, que boa parte do movimento LGBT é marxista, então seria contra ali o imperialismo americano, algo do tipo, a mesma coisa que o Hamas é contra. Então, por ambos terem a mesma tática, e mesmo que seja um objetivo diferente, eles se aliam. E a tática acaba sendo um instrumento mais forte de aliança do que o objetivo, tá? Então, é isso que explica você ter cisão entre grupos que têm o mesmo objetivo, estão na direita e na esquerda, e às vezes você ter aliança entre grupos que são diversos. Eu já vi em algumas situações, por exemplo, o PCO e o Novo votarem juntos, né, que são politicamente opostos, mas por algum motivo, por exemplo, eu acho que foi do Alexandre de Moraes, né, quando começou toda essa questão dessa rigidez mais do STF, tanto a esquerda radical como a direita mais radical estavam falando em liberdade de expressão e ambas se uniram contra ali o STF. Não sei que bicho vai dar, porque eu tô gravando em 2025, se ainda tá rolando, mas é isso, tá? Espero que tenham entendido. Fica a sugestão de livro. O original do Adam Grant tem muita coisa boa aqui nesse livro, ele me surpreendeu. Eu comprei ele há um tempo, mas não tinha tempo de ler. Eu comprei, nem lembro qual foi o motivo, para ser sincero para vocês, tá? Não lembro de... não foi ninguém me resenhando, não foi ninguém me sugerindo, não. Eu comprei e depois de um tempo fui ler e me surpreendeu. É isso.